Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, Deus ele é poderoso, Ele só quer nos ensinar, é bastante a gente ficar atento à palavra do Senhor, que nós teremos uma vida cheia de paz, alegria, é só bastante prestar atenção à palavra do Senhor. Como perdemos quando não utilizamos esse conhecimento em nosso ministério? Muito ministro só estuda bastante para o preparo dos seus sermões, em pouca coisa mais. Todavia, existe muito livro que pode ser lido e muito assunto com quais podemos familiarizar nós, mesmo em nossos sermões. Muitas vezes negligenciamos estudar mais do que apenas reunir uns poucos dados. E deixamos de ir mais fundo para ver como podemos fazer que essas questões invadam os corações de outras pessoas. A experiência nos diz que podemos ser cultos ou sábios sem estudo árduo, sem trabalhos incansáveis e sem exercício constante. A leitura não é apenas uma colagem de informações e interpretações. O universo da leitura não está restrito ao conteúdo do lido, mas também às ideias que elas procedem, que sugerido pelo escritor, que fruto da imaginação daquele que o lê. O texto escrito, dentro das suas variedades de interpretação, perde a sua identidade autoral, para ter agora com autores que dele se vale na busca da compreensão do escrito e vivido. Talvez ainda hoje persista, são poucos os que o preocupam em ser bem informados e bem preparados para a realização progressiva da obra. Alguns não têm prazer nenhum dos seus estudos, tomando para isso uma hora aqui, uma hora ali, e ainda como tarefa não bem-vindas, que são forçados a fazer. Alegra-se quando pode escapar desse jugo. Consiste esse requisito não só na maneira agradável, original, engenhosa de raciocínio e de expressão do pensamento, como também, sobretudo, no processo de colecionar, escolher e dispor o material. Esse processo é o segredo da arte de pregar. E com todas as artes, existe muito treinos. Os grandes pregadores tornaram-se grandes pelo esforço, pela tenacidade e pela habilidade em colecionar e dispor os materiais de pregação com empenho e arte. É através desses canais que o pensamento se comunica com fascinante atração. É útil observar e assinalar a técnica dos grandes pregadores na maneira de distribuir o material do sermão através do esforço e das mensagens. Aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. A prática da pregação é, na realidade, o ato de arar e semear ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, mansidão tem sido erroneamente relacionada à fraqueza. Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Número capítulo 12, versículo 3. Será que ele era covarde ou fraco? Não, ele era manso porque sabia aguentar. Quando os israelitas murmuravam ou se queixavam dele, Moisés era paciente, não se mostrava ofendido. Mansidão é aquela qualidade de não se sentir facilmente ofendido. E a resposta é que a humildade dá ao ataque, a capacidade para dizer as coisas certas e abster-se de dizer as erradas. Aprendemos com Moisés e com o Mestre por excelência. Jesus que nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. O requisito do sermão divide em dois grupos: os que são comuns a todos os discursos, a sabe, ponto, unidade, ordem e movimento. B. E o que particulares ao sermão, a saber, fidelidade textual, elemento didático. O sermão, antes de ser elaborado, deve ter uma estrutura em nossa mente. A estrutura é como uma planta na construção de um edifício. No entanto, a estrutura sozinha de nada adianta, é preciso ser preenchida. Portanto, é o termo técnico para designar o assunto do sermão. Todo sermão deve seguir em torno de uma ideia central e qual serve de tese para ser demonstrada ou como
pressuposto que é aceito, não precisando de demonstração. O ponto exército é uma força se interpreta que atrai todos os argumentos para si. Esse ponto deve ser deixado claro na mente dos nossos ouvintes. Após o sermão, ainda que eles não se lembrem de tudo que falamos, saiba sobre o que falamos e o que sustentamos. A unidade consiste na relação estabelecida entre a parte e o ponto. Nesse processo, precisamos omitir algumas coisas desnecessárias no momento, a fim de ressaltar a verdade localizada. Para que o sermão tenha unidade, é necessário que tenha um só assunto e um só propósito, e também que o pregador evite qualquer espécie de digressão. Assim, pregar não significa dizer tudo que sabemos a respeito do texto ou citar todo o texto da Bíblia que confirme o que estamos dizendo, mas ordenar as ideias de forma coerente e organizar o material de que disponhamos da forma seletiva. Devemos ainda notar que a unidade de excluir a variedade, como podemos ver na árvore que possui a mesma estrutura, porém formas diferentes. Bons pensamentos pode ocorrer a qualquer pessoa, que geralmente falta a arte de organizá-lo. Convenientemente, bem sabemos que para se fazer um belo ramalhete precisamos das flores e uma disposição cuidadosa e artística. A pregação exige clareza e condenação, a fim de sermos bem compreendidos. A falta de ordem gera obscuridade, e tudo que é obscuro é fraco. A boa ordem exige ligação entre as ideias e a fim de que um puxe a outra cada uma delas suponha ao interior. A associação da ideia princípio básico da memória constitui em recurso de que utiliza o pregador para estabelecer uma boa ordem em seu sermão. Podemos assim retê-lo e reproduzi-lo mais facilmente. Essa disposição ordenada caminha para um clímax, para o maior impacto e coramento da mensagem. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro assim dessas pessoas, meu Pai, que estão tristes, meu Pai, nesse momento, se deixa uma perda de um ante querido. Pai, eu repreendo todo o mal que está afligindo, meu Pai, essa mente, meu Pai, esse coração, e ordeno mal, bate em retirada, sai dessa mente, sai desse coração agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. O mal, você que está fazendo aqui, falando que essa pessoa era... Oh, Pai, era tudo para ela. Oh, meu Deus, ela chora e diz: ela era tudo para mim, era meu chão, era meu sustento. Pai amado, o sustento dela é o Senhor, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Oh, Pai, abençoa, tira essas ideias mentirosas da cabeça dela, Senhor Deus, que o próprio inimigo está colocando, Senhor Deus, meu Pai, para que ela venha, meu Pai, ter uma depressão, para que ela venha querer se matar. Está repreendido em nome de Jesus, todo mal na vida dessa pessoa, e ordeno mal, bate em retirar, sai dessa vida agora em nome de Jesus, sai, sai, sai. Pai, abençoa ela, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito venha consolá-la, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.